Comentários que diminuem o valor da imprensa, ataques aos veículos jornalísticos e seus profissionais, violências físicas de fato. Essa é apenas uma parte da realidade de quem pratica atividade jornalística no país. Eu sou a Laura Guedes. Eu sou Maria Carolina Milaré. E eu sou a Vitória Pacheco. E no vídeo de hoje vamos tentar compreender o fenômeno que tem colocado o papel do jornalismo em xeque e fomentado a descredibilização dessa atividade. Algo que começa muito antes de 2022, é anterior à eleição de Jair Bolsonaro e diz respeito também ao contexto político, social e histórico do país. Um fenômeno que também sofre grandes impactos do mundo digital e se expressa muito claramente em algumas redes sociais, como o Twitter. O ano é 2016. O Brasil vivia um momento histórico de sua trajetória enquanto país. A tão recente democracia passava por um período conturbado. A então presidente eleita, Dilma Rousseff, sofreu um processo de impeachment que a retirou do poder. Anos mais tarde, o inquérito que acusava Dilma de pedaladas fiscais e fundamentava a base do impeachment foi arquivado. Os jornais impressos e digitais cobriam intensamente o processo de impeachment da então presidente. Dilma estampou as capas dos principais veículos jornalísticos na época. E onde entra a descredibilização da imprensa? Desde 2013, com as jornadas de junho e, posteriormente, o movimento Vem Pra Rua, houve um forte movimento de descrença da população nas instituições de um modo geral, dentre elas, os meios de comunicação. As mobilizações que no início pediam que a população lutasse pela diminuição dos valores das passagens de ônibus se tornaram um processo mais amplo, fazendo com que movimentos de esquerda e direita tentassem ganhar espaço nesse momento. O discurso que predominou foi o de que apenas a articulação do povo nas ruas iria tirar o Brasil da crise. O discurso antipetista e anticorrupção ganhou cada vez mais força. Os principais jornais do país, como o Jornal Nacional, fizeram uma cobertura intensa dos desdobramentos da saída de Dilma do poder, a entrada de Temer e os escândalos de corrupção. Nesse momento, novas figuras políticas ganharam espaço e tentaram adquirir mais popularidade. Aqueles que tiveram alguma participação nas mobilizações de rua se tornaram mais conhecidas, inclusive políticos da direita e alas mais conservadoras, como Kim Kataguiri e o Movimento Brasil Livre. Esses setores passaram a utilizar do discurso de que representariam algo novo, diferente da velha política. Um discurso que serviu como base da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro durante a disputa de 2018. A imprensa, que já vinha sendo rechaçada por supostamente ser incapaz de dar a verdade dos fatos, nesse momento da história do país, perde espaço para as mídias não tradicionais e as redes sociais. Bolsonaro passou a se valer das redes sociais, principalmente do Twitter, para brigar por votos e falar com sua base de apoio. Não só Bolsonaro, como também seus apoiadores passaram a utilizar esses meios para propagar suas ideias. Bolsonaro é eleito presidente. Com 100% das urnas apuradas, o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, teve 55,13% dos votos, quase 57 milhões e 800 mil dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, ficou com 44,87%, mais de 10 milhões e 700 mil votos a menos. Desde o início de seu mandato, ataques à imprensa se tornaram recorrentes. A primeira coisa aqui, a imprensa, né, não estou reclamando não, é uma afirmação. Né? É como regra, tem como combustível a mentira. Bem, quem me conhece sabe quem eu sou, não tem problema, mas é uma vergonha o que a imprensa brasileira faz, em especial esse Guilherme Amado, que assina umas 10 matérias por dia. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, discursos estigmatizantes como aqueles de Bolsonaro são uma forma de ataque a jornalistas e comunicadores adotada por agentes estatais, autoridades públicas, políticos ou campanhas mobilizadas por eles. As declarações desses agentes se apoiam em um tom de descredibilização, intimidação, ofensa e objetivam desvalorizar sistematicamente os profissionais da comunicação e a imprensa tradicional. Dos mais de 450 alertas de ataques de 2021, cerca de 75% envolveram essa forma de ataque. Durante seu mandato, o presidente derrotado nas urnas em 30 de outubro atribuiu erros de sua gestão aos jornalistas, com o objetivo de atacar o mensageiro para deixar em segundo plano a mensagem.
Você de novo, volta pra faculdade, vai, volta pra faculdade. O Mourão vai continuar na geladeira, presidente? Para de fazer pergunta de novo, volta, faculdade não, volta pro ensino primário. Outra pergunta. Deixa eu falar, porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá pra ficar lá a boca atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Muitos jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram hidrocloroquina, que usaram ivermectina. Por que vocês não admitem isso? Porque você acha que me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto. Você quer botar... Me bota o celular agora. Vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca. Vocês são canalhas. Vocês fazem jornalismo canalha. Vocês fazem canalha que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado. Emmanuel Colombier, diretor da organização Repórteres Sem Fronteira, afirmou ao jornal DW, durante o auge da pandemia, que Bolsonaro, entre aspas, quer esconder a sua incapacidade de lidar com a crise sanitária, dizendo que ela é culpa dos jornalistas. Muita gente acredita nisso. Não à toa, vemos muitos ataques a jornalistas nos protestos e linchamentos digitais, principalmente contra mulheres, fecha aspas. Em levantamento, a Repórteres Sem Fronteiras e o Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio registraram 500 mil de tweets contendo hashtags com ataques à imprensa entre os meses de março e junho de 2021. E essa estrutura de deslegitimação do jornalismo profissional em massa possui uma estrutura robusta. O PegaBoot, ferramenta desenvolvida pelo ITS Rio, apontou que 3,9% dos 94 mil usuários que interagiram com as hashtags monitoradas ao longo de 3 meses do levantamento apresentaram alta probabilidade de comportamento automatizado. Considerando apenas os 13 dias de pico de engajamento com as hashtags, estas contas foram responsáveis por 20% dos tweets publicados. O uso de robôs, os chamados bots, amplificam os discursos contra a imprensa. Essa utilização de contas automatizadas aponta para a existência de mobilizações orquestradas para aumentar artificialmente o número de ataques ao jornalismo tradicional no Twitter. O documentário Cercados, da plataforma de streaming Globoplay, retrata as dificuldades vividas por jornalistas durante a cobertura da pandemia de Covid-19. Nesse ambiente hostil, eles eram vistos como inimigos do governo e alarmistas em relação à doença por apoiadores do presidente, que optavam por se informar em fontes sem compromisso com a ciência e a verdade. Na saída do palácio, os jornalistas ficam confinados num lugar do lado dos apoiadores dele. Isso é uma patifaria! Não sou coveiro. 2 profissionais foram agredidos com chutes e murros. Todo jornalista assumiu real essa noção. Dizer, olha, cuidado, essa doença é perigosa. Aquela porta sem as melhores e as piores notícias. Parte da nossa função é pegar imprecisões das autoridades e mostrar, olha, não é bem assim. Nas palavras da jornalista da Abrage, Kátia Brimbati, esse processo de descredibilização do trabalho jornalístico existe desde o surgimento da imprensa, principalmente pelo ponto de vista dos líderes políticos. Em alguns lugares do mundo, vemos relações mais harmônicas e amistosas. Tem políticos criticando, mas de um jeito civilizado, como Joe Biden e Angela Merkel, sem jogar a população contra a imprensa. Além disso, com o avanço tecnológico, ficou muito mais fácil ter acesso à informação e disseminar conteúdos online, alcançando milhares de pessoas. Porém, o jornalista é treinado para verificar os fatos, e muitas pessoas não conseguem entender a diferença entre um profissional e alguém a serviço de interesses individuais. Os ataques e as tentativas de descredibilização da imprensa ao longo dos últimos anos contribuíram para o crescimento de um fenômeno já bastante conhecido, a proliferação das fake news. Mas afinal de contas, o que são as fake news? A ONG Coalizão Direitos na Rede, que reúne ativistas digitais e organizações da sociedade civil em defesa dos direitos humanos na internet, criou uma boa definição. Fake news são conteúdos que viralizam nas redes sociais, simulando notícias com estilo jornalístico, mas divulgando informações comprovadamente falsas e muitas vezes contendo discursos de ódio e sem autoria.
O termo ficou popular em 2016, durante a corrida presidencial nos Estados Unidos, quando muitos conteúdos falsos sobre a candidata Hillary Clinton foram compartilhados. Segundo uma análise do BuzzFeed News, que foi divulgada pelo portal de notícias da Globo, o G1, as notícias falsas sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016 tiveram mais alcance no Facebook do que as matérias de grandes veículos de imprensa, como os jornais New York Times e Washington Post. No Brasil, as fake news também mostraram o seu poder de disseminação. Em um estudo realizado em 2018 pelo Instituto Ipsos, que analisou 27 países, 62% dos entrevistados brasileiros admitiram ter acreditado em notícias falsas até descobrirem que elas não eram verdade. Esse valor está muito acima da média mundial, que é de 48%. Por aqui, as notícias falsas ganharam uma enorme propulsão nas eleições de 2018. É difícil encontrar alguém que não tenha se deparado, naquele período, com conteúdos fraudulentos sobre algum dos candidatos nas redes sociais. O Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública da Universidade Federal do Paraná analisou dados coletados por agências de checagem de notícias para avaliar qual candidato se beneficiou mais das fake news naquele ano. Segundo o levantamento, 87,5% dos conteúdos checados pelas agências favoreceram Bolsonaro e 12,5% Haddad. Dentre os temas das notícias falsas estavam o episódio da facada envolvendo Bolsonaro, corrupção, sexualidade e gênero. Pesquisas eleitorais e partidos políticos também foram citados. Assim como Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro se elegeu com a ajuda de uma verdadeira máquina de fake news, que não apenas distorceu fatos para favorecê-lo, mas também pôs em xeque o trabalho da imprensa e dos jornalistas. Em setembro de 2018, o El País acompanhou por algumas semanas 3 grupos bolsonaristas no WhatsApp, onde eram publicadas mais de 1.000 mensagens por dia. Em todos os grupos estava presente o discurso de que era preciso usar a plataforma para combater, como eles chamavam, a grande mídia tendenciosa e ajudar na disseminação das mensagens. Discursos desse tipo mostram como a ascensão de políticos de extrema-direita, a exemplo de Bolsonaro e Trump, foi acompanhada pela descredibilização do jornalismo. Mas os jornalistas não têm ficado parados e tentam encontrar meios de frear a disseminação de mentiras. Uma estratégia são as agências de checagem de notícias, como a Agência Lupa, o Estadão Verifica, o Comprova e o Fato ou Fake. Essas agências analisam conteúdos que estão sendo muito compartilhados nas redes sociais e verificam se eles são verídicos. Algumas delas permitem, inclusive, que os usuários enviem por conta própria links, textos, vídeos, imagens ou áudios por WhatsApp para verificar se eles são falsos. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a renovar a parceria com essas agências, com o objetivo de diminuir o compartilhamento de fake news, principalmente durante as eleições. Nós hoje estamos lançando a coalizão permanente para a checagem já com vistas às eleições de 2022. Nós tivemos a extraordinária colaboração das agências de checagem de notícia nas eleições de 2020 e com a ajuda das pessoas e das instituições que estão aqui, nós conseguimos uma luta que eu considero vitoriosa contra as notícias fraudulentas, as campanhas de desinformação. Ainda assim, as notícias falsas marcaram presença no pleito eleitoral deste ano. Por exemplo, circularam diversas informações falsas na internet sobre as urnas eletrônicas, questionando sem fundamentos a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro. Muitas dessas fake news partiram do próprio presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. Ainda em julho, o Tribunal Superior Eleitoral precisou responder a 20 ataques feitos pelo presidente às urnas, em um encontro com embaixadores. Entre as acusações, Bolsonaro alegou que hackers haviam invadido e obtido acesso por 8 meses ao sistema do tribunal, de modo que poderiam transferir votos de um candidato para outro. É claro que isso é mentira. As urnas não são conectadas à internet e não podem ser acessadas remotamente por hackers. Outras fake news que marcaram a corrida eleitoral de 2022 foram o boato de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva fecharia as igrejas caso eleito e as conspirações contra a TV Globo. Segundo o mapeamento da Palver, empresa de tecnologia que monitora mais de 15 mil grupos de WhatsApp, as mensagens que mais viralizaram questionam de algum modo as urnas ou as autoridades eleitorais. Para se ter noção, as publicações sobre fraudes nas urnas aumentaram 154% neste ano em comparação com o período eleitoral de 2018, conforme dados de uma pesquisa feita pela Lupa.
Foram mais de 5.000 posts virais em grupos e páginas do Facebook, citando ao mesmo tempo os termos urnas eletrônicas e fraude, do dia 1º de janeiro a 29 de julho de 2022. Esses dados demonstram que ainda há um longo caminho a ser percorrido para combater as notícias falsas. E esse caminho passa necessariamente pela recuperação da credibilidade da imprensa. É preciso fazer com que as pessoas passem a confiar no jornalismo tradicional novamente e priorizem fontes de notícias sérias, em vez de conteúdos fraudulentos disparados em massa nas redes sociais.